Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente está com uns trechos bem legais de Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Um livro que marcou muita gente, né? Demais. E a nossa ideia é mergulhar fundo na mentalidade que ele diz que diferencia quem acumula riqueza de quem, bom, vive com dificuldade ou na classe média. E não é só sobre grana, né? É sobre a programação que a gente carrega muitas vezes sem nem perceber. Exato. A missão aqui é tentar desvendar esse tal de modelo de dinheiro que o Eker fala. Entender como essas crenças lá no fundo, sabe? O subconsciente, acabam ditando os nossos resultados financeiros. A premissa dele é forte. O nosso mundo interior, pensamentos, sentimentos, cria um mundo exterior, os resultados. Aquilo que a gente vê e pega, né? Mas que começa dentro. Isso, e o material já começa com umas perguntas que deixam a gente pensando, né? Tipo, por que tanto ganhador de loteria perde tudo? Clássico. Ou como milionários que quebraram conseguem, de repente, fazer tudo de novo rapidinho? A famosa resiliência financeira. E essa é maluca. Qual a ligação de um pote de sorvete lá da infância com a nossa conta bancária hoje? Parece doido, mas tem uma lógica por trás. Pois é, ok, então, vamos desvendar isso aí. Vamos lá. O que esses textos mostram bem é essa ideia de que existem, digamos, leis internas do dinheiro, e elas seriam tão ou até mais cruciais que as externas. Mais do que saber investir ou ter uma ideia de negócio. Pela visão dele, sim. Ele usa aquela analogia do carpinteiro, que eu acho ótima. Não adianta você ter as melhores ferramentas do mundo, o conhecimento, as estratégias, se você não desenvolveu a mentalidade, a habilidade de um mestre carpinteiro para usar essas ferramentas, entende? Entendi. A ferramenta principal seria a mente, então. Exato, a sua programação interna. Interessante essa inversão. E o Eker, ele parte da própria história, né? Ele mesmo conta que eu via que tinha potencial, mas, assim, patinava financeiramente. Tentava um negócio, tentava o outro. Isso, estudava, se esforçava, mas a coisa não ia pra frente. A virada mesmo veio com um conselho, né? De um amigo do pai dele que era bem rico. Ah, essa parte é chave. Muito! O amigo disse algo tipo: se as coisas não estão indo como você queria, é porque tem algo que você não sabe. E foi além. Ricos pensam de um jeito, pobres e classe média pensam de outro jeito totalmente diferente. Imagina o impacto disso para ele. Total. Foi um choque, né? Aí ele começou a investigar não mais os negócios, as estratégias externas, mas a própria cabeça, a programação dele sobre dinheiro, o tal modelo. E aí que a gente chega nesse conceito do modelo de dinheiro, que é basicamente essa nossa relação meio automática, subconsciente com a grana. Um monte de crença, de sentimento que foi se formando, né, ao longo da vida. Tipo um programa rodando por baixo dos panos. Exatamente. Eker usa a metáfora do termostato financeiro. Pensa, sei lá, no Donald Trump que ele cita. O termostato dele tá tipo ajustado para bilhões. Se ele tivesse só 1 milhão, talvez se sentisse um fracasso, entende? Nossa, faz sentido. Já a maioria das pessoas, bom, tem o termostato ajustado para gerar milhares, talvez centenas, e algumas, infelizmente, até para ficar no vermelho. Eita. O ponto crucial não é só a capacidade de ganhar dinheiro, mas sim a capacidade interna de administrar, de manter, de multiplicar. A mentalidade para lidar com aquilo. Ah, por isso os ganhadores de loteria que você falou. Exato. Eles recebem a bolada, mas não têm o termostato ajustado para aquilo. A capacidade interna não acompanha e o dinheiro some. E o milionário que quebra, mas se refaz. O contrário, ele pode perder a grana, mas não perdeu a mentalidade, o programa interno que sabe como gerar riqueza de novo. Ele reconstrói porque a base, a mente, está lá. Nossa, isso é profundo mesmo. E aí ele usa a analogia da árvore, né? Raízes e frutos. Isso, adoro essa. As raízes são o mundo interior, o invisível. As crenças, a programação. Os frutos são o exterior, o visível. Nossa situação financeira, por exemplo. E se a gente não está feliz com os frutos? Não adianta ficar só mexendo nos frutos, né? Pintando a massa podre. Tem que ir na raiz. A única forma de mudar o resultado de verdade, de forma duradoura, é mexer na programação interna. Ele fala também dos 4 quadrantes, né? Físico, mental, emocional e espiritual.
E que o físico é só uma impressão dos outros três. Exato. Como se fosse a impressão de um documento. Ele usa a analogia do computador que é perfeita. Se você digita uma carta com erro e imprime, O erro tá lá no papel. você pode passar corretivo no papel, mundo físico, 1000 vezes. Mas na próxima impressão, O erro aparece de novo. porque o problema real não está na impressão, está no programa, no arquivo original, no mundo interior. Nossa, que clareza. Total. E isso conecta direto com causa e efeito. O Eker bate muito nessa tecla. Dinheiro é resultado. Riqueza é resultado. Saúde, doença. Tudo é resultado. Peso é resultado. A gente vive num mundo de causa e efeito. Então a falta de dinheiro nunca é o problema em si. É um sintoma, um fruto, como ele disse. É um sinal do que está rolando lá dentro, nas raízes. Por isso que ele fala que o único jeito de mudar o exterior de forma eficaz é começando pelo interior. É o tal do ser, fazer, ter. Primeiro ser a pessoa certa, Com a mentalidade certa, a programação ajustada, para depois fazer as coisas certas. e aí, como consequência natural, ter os resultados. Faz todo sentido pensar nessa ordem. Mas assim, como que essa programação interna, essas raízes, se formam? Ele entra nesse detalhe. Entra assim. Ele diz que a nossa programação leva aos pensamentos, que levam aos sentimentos, que levam às ações, e essas ações geram os resultados. É a fórmula PPSAR. PPSAR, entendi? E ele aponta 3 jeitos principais que essa programação acontece, principalmente na infância, muitas vezes sem a gente nem sacar. O primeiro é a programação verbal. O que a gente ouviu. Exato. Tudo que a gente ouviu repetidamente sobre dinheiro, riqueza, gente rica, aquelas frases clássicas, né? Dinheiro é sujo, rico é todo explorador, a gente nunca vai ter dinheiro para isso, dinheiro não dá em árvore. Quem nunca ouviu uma dessas, né? Pois é. Ele conta a história do Steven, um cara no seminário dele. Ganhava super bem, mas vivia quebrado. Aí foram investigar. E Descobriram que a mãe dele sempre dizia que rico era ganancioso. O que ele fazia? Inconscientemente. Se livrava do dinheiro. Para não ser ganancioso aos olhos da mãe, que ele internalizou. Louco, né? nossa, que sabotagem. E o próprio Eker fala do pai dele com ações, né? Fala. O pai gritava, ações fedem. Resultado, ele foi programado para ter medo e fracassar com ações por anos, até entender isso. É aquela ideia, né? A emoção vence a lógica. Exatamente. A lógica do Stephen dizia, fica com a grana, investe. Mas a emoção, a lealdade à crença da mãe, o medo de ser mal, isso era mais forte. Ditava as ações dele. Impressionante. E o segundo jeito? A modelagem. Isso. O que a gente viu nossos pais ou responsáveis fazerem com dinheiro. Eram gastadores, poupadores, investiam, tinham medo, viviam devendo. A gente aprende pelo exemplo, né? Totalmente. Ele conta aquela história clássica do presunto. A mulher cortava as pontas antes de assar. Por quê? Porque a mãe fazia, que aprendeu com a avó. E aí? Foram perguntar para a avó, e ela, eu cortava porque minha assadeira era pequena. Ou seja, elas repetiam algo sem nem saber o porquê. Caramba, a gente faz isso com dinheiro o tempo todo, imagino. Com certeza. O Eker mesmo percebeu que repetia o padrão de altos e baixos do pai. Às vezes rola o contrário também, a rebelião. Como assim? A pessoa vê tanta escassez na infância que desenvolve uma raiva, uma revolta e decide, eu vou ser rico de qualquer jeito. Mas isso não seria bom, uma motivação forte? Pode ser uma motivação forte sim, mas o Eker alerta, se a sua busca por riqueza vem da raiva, do medo, da necessidade de provar algo para alguém, essa riqueza raramente traz felicidade. Porque o dinheiro fica ligado a essa energia negativa, entende? Entendi. A motivação importa. Muito. A pergunta é, você busca segurança por medo ou por confiança? Busca riqueza por raiva ou por alegria, por propósito? Faz diferença. E o terceiro jeito? Incidentes específicos. São experiências pontuais, mas que tiveram um impacto emocional forte, geralmente na infância. Ele dá o exemplo da José, uma enfermeira. O que aconteceu com ela? Aos 11 anos, ela viu o pai ter um infarto fatal bem no meio de uma briga feia sobre dinheiro num restaurante. Pesado. Nossa Senhora. A partir dali, a mente dela fez uma associação. Dinheiro igual a dor. Resultado,
Passou a vida se sabotando, se livrando do dinheiro para evitar a dor que ficou associada. Que coisa triste e poderosa, né? Essa associação. Muito? Outro caso que ele cita é da própria esposa, quando era criança, pedia dinheiro para sorvete para a mãe, e a mãe, pede para o seu pai, ele que tem o dinheiro. O que ela aprendeu com isso? Duas coisas, segundo ele. Primeiro, homem tem dinheiro, mulher não. Segundo, dinheiro é para gastar com prazer imediato, tipo sorvete. Essas duas crenças criavam um monte de problema financeiro no casamento deles, até eles sacarem isso. É incrível como a gente pode carregar essas coisas sem nem sonhar, né? Totalmente. E aí que entra o processo para mudar, que o Eker propõe. São 3 passos. Primeiro, consciência. Sacar que essas programações existem e como elas podem estar te afetando. Trazer para a luz. Ok, tomar consciência. Segundo, compreensão. Entender de onde vieram essas ideias. Perceber que elas vieram de fora, pais, sociedade, experiências, e que elas não são você de verdade. Não são minha identidade. Exato. E terceiro, a dissociação. Se separar desses padrões antigos. Reconhecer que o que você aprendeu lá atrás não precisa ditar seu presente e futuro. Você pode escolher diferente agora. É aí que entram as declarações que ele fala. Isso são ferramentas para ajudar nesse passo. Afirmações positivas, ditas com intenção, com emoção, para ajudar a instalar novas crenças. Reprogramar mesmo. Substituir a programação velha. Entendi. Consciência, compreensão, dissociação e ferramentas para ajudar a reprogramar. Basicamente isso. Porque, como ele diz, quando o subconsciente tem que escolher entre emoção antiga e lógica, a emoção quase sempre ganha. Precisa reprogramar a emoção também. Tá, entendemos a programação, as raízes, mas e na prática? No dia a dia? Como que essa diferença de pensar se manifesta? Os tais arquivos de riqueza. Isso. Ele usa essa metáfora, a mente é tipo um arquivo, um armário cheio de pastas. E quando a gente tem que tomar uma decisão sobre dinheiro, a gente busca a pasta correspondente. A questão é, quais pastas estão lá dentro? E ele diz que dá para instalar pastas novas, as pastas dos ricos, digamos assim. Exatamente. Mas ele faz questão de dizer, e acho importante repetir, que não é para menosprezar ninguém, tá? É só para destacar contrastes para a gente poder aprender e escolher. Certo. Vamos ver alguns desses arquivos, então. Qual seria um bem fundamental? Um que ele coloca como número 1 é crucial. Ricos acreditam. Eu crio a minha vida. Mentalidade pobre acredita. A vida acontece comigo. Ah, a questão da responsabilidade versus ser vítima. Exatamente. Quem tem mentalidade de riqueza se vê no controle, no comando do barco financeiro. Já a mentalidade de pobreza tende a se colocar como vítima das circunstâncias. E ele aponta 3 sinais dessa postura de vítima. Quais são? Primeiro, a culpa. Está sempre culpando a economia, o governo, o chefe, os pais, o sócio. Nunca é responsabilidade dela. Segundo, A justificativa. fica arranjando desculpas, racionalizando, tipo, dinheiro nem é tão importante assim, Para justificar não ter, né? provavelmente. E o terceiro é a reclamação. Viver reclamando da situação, dos problemas, é duro nisso. Aquilo que você foca, expande. Reclamar de problema só atrai mais problema. Vira um imã de porcaria, ele fala. Pesado. Mas faz sentido. E a consequência dessa mentalidade de vítima é clara para ele. Não existe vítima verdadeiramente rica. Ele argumenta que essa postura busca atenção, mas que as pessoas confundem isso com amor ou reconhecimento. E qual a saída? Assumir 100% de responsabilidade pelos seus resultados, bons ou ruins. Não que fatores externos não existam, mas você foca no que você pode controlar, suas ações, suas reações. A frase dele é direta. Você pode ser vítima ou ser rico. Os dois não dá. É uma escolha. Uma escolha de postura. E o arquivo #3. Comprometido versus querer ser rico. Esse também é muito forte. Ricos estão comprometidos em ser ricos. Mentalidade pobre só quer ser rica. Parece igual, mas não é. Qual a diferença na prática? Ele fala de 3 níveis de querer. Nível 1. Eu quero ser rico. É um desejo meio passivo, sabe? Tipo, se acontecesse seria bom.
Nível 2. Eu escolho ser rico. Já é uma decisão mais ativa. Você assume uma parte. E o nível 3? Eu me comprometo a ser rico. Comprometer-se, para ele, é se dedicar sem reservas. Dar tudo de si. Fazer o que for preciso, dentro da lei e da ética, óbvio, pelo tempo que for preciso. Sem desculpa, sem talvez. É decisão total. Uau! Dedicação total. E ele diz que essa falta de comprometimento é a razão número 1 para a maioria não conseguir o que diz que quer. Às vezes a pessoa diz que quer, mas lá no fundo tem medo, ou não se acha merecedora, ou associa a riqueza a algo ruim. Aquelas programações que a gente falou antes. Exatamente. Essas mensagens contraditórias sabotam o comprometimento. Ele até cita Goethe dizendo que, quando você se compromete de verdade, o universo meio que conspira a favor. Mas tem que ter a decisão firme primeiro. E clareza, né? As pessoas não conseguem o que querem porque não sabem o que querem. Primeiro clareza, depois comprometimento. Bom ponto. E tem mais um arquivo que me chamou a atenção por ser meio contraintuitivo. O hashtag 14. Ricos administram bem o dinheiro, pobres administram mal ou evitam. Ah, isso é clássico. E as desculpas para não administrar também são, né? Sim. Ah, administrar me limita, tira a liberdade. Ou então, mas eu nem tenho dinheiro para administrar. Essa é a mais comum, acho. E o Eker vira isso de ponta cabeça, com aquela analogia do sorvete. Se você não dá conta de uma bola de sorvete, pouco dinheiro, porque o universo te daria 3 bolas. Mais dinheiro. Boa, se não cuida do pouco, não tá pronto pro muito. Exatamente. A ideia central é, até você mostrar que sabe lidar com o que tem, você não vai receber mais. O hábito de administrar é mais importante que a quantidade. Tem que criar um músculo da administração, mesmo que seja com R$ 10. E ele sugere um método para isso, né? Dos potes. Isso, o sistema de contas ou potes. Dividir toda a renda em percentuais para coisas diferentes. Uma parte para liberdade financeira, investir e nunca gastar. Outra para diversão, gastar todo mês sem culpa. Outras para despesas de longo prazo, educação, necessidades, doação. O sistema pode variar, mas o princípio é criar o hábito. Exato. É dominar o dinheiro em vez de ser dominado por ele. A frase dele é: ou você controla o dinheiro ou ele controlará você. É assumir o controle ativo, desenvolver o hábito, não importa quanto você ganha hoje. Esse é o fazer, que vem depois de começar a ser diferente. Então tá. O que a gente leva disso tudo? Acho que a mensagem principal que fica desses trechos é que a nossa programação interna, o nosso modelo de dinheiro, é o que realmente manda no jogo financeiro, bem mais que as circunstâncias de fora. É o motor invisível. E a boa notícia é que esse modelo não é fixo, né? Não é uma sentença. Foi aprendido, então pode ser desaprendido, reescrito. A ideia de que o mundo interior cria o exterior parece ser o centro de tudo. Exatamente. Se a gente fosse resumir as estratégias e mentalidades que surgiram aqui, seria tipo, primeiro, se tornar consciente das suas crenças sobre dinheiro, de onde elas vieram. Autoconsciência. Isso. Depois, entender o poder que tem um comprometimento de verdade, sem desculpas, com seus objetivos. Focar na responsabilidade, nas oportunidades e parar de culpar ou reclamar. Mudar a postura. E, muito importante, criar o hábito de administrar bem o dinheiro que você já tem, por pouco que seja, para mostrar para si mesmo e para o universo que você está pronto para mais. Tudo seguindo aquela ordem ser, fazer, ter. Mudar por dentro primeiro. Para poder agir diferente. E aí colher os resultados. Exato. E para a gente fechar, deixar uma provocação para o pessoal que está ouvindo, baseado nisso tudo. O Eker insiste nessa ordem, né? Ser, fazer, ter. Se o que você está fazendo hoje, o fazer, não está trazendo o resultado, o ter, que você quer na sua vida financeira, será que a ação mais poderosa não é só se esforçar mais fazendo a mesma coisa, mas sim talvez dar um passo para trás e se comprometer primeiro a mudar o ser, mudar a mentalidade? Boa pergunta. Qual seria aquela uma crença antiga sobre dinheiro, algo que você ouviu, um padrão que viu, que você poderia começar a questionar hoje? Qual o primeiro ajuste nesse programa interno que poderia dar início a uma nova história financeira?
Fica aí a reflexão.